Psicólogo TCC pode dar bronca no paciente quando não está vendo resultados do tratamento? Continuação da pergunta anterior sobre bronca do paciente. O paciente não está se esforçando, mas não o tanto... Não, o paciente está se esforçando, mas não o tanto que deveria. Bom, essa ideia de poder dar bronca no paciente quando não está vendo resultado, você pode dar bronca no paciente não quando não está vendo resultado, né? Você pode dar bronca quando realmente, quando você coloca depois, de ele às vezes não está se esforçando tanto. Mas a bronca não é uma bronca, né? Você pode muitas vezes, isso é uma coisa que às vezes eu costumo fazer, mandar o paciente tomar vergonha na cara, né? Que muitas vezes ele está trazendo algumas coisas assim que você fala, poxa, mas de novo você fez isso, né? Basicamente, isso é uma coisa que você já vem trabalhando há um certo tempo, mas de novo, mas o que você tinha, você pensou que dessa vez seria diferente, né? Você pode simplesmente fazer o paciente fazer uma reflexão bem mais assim, direta mesmo assim para ele, para entender o que é que estava passando, o que aconteceu e tudo mais. Então, mandar tomar vergonha na cara para alguns comportamentos, algumas coisas assim, você pode fazer, principalmente quando ele tem comportamentos bem disfuncionais, que resultam em coisas bem ruins que vocês já conversaram, que vocês já discutiram, que ele já tinha proposto de fazer diferente, certo? Então você pode falar sobre isso de uma maneira um pouco mais firme. Mas tem que tomar o cuidado com a bronca se a gente pensar nessa ideia de não está tendo resultado no tratamento. Porque se não está tendo o resultado é porque é um caso, às vezes, um pouco mais difícil, né? Então não é, digamos, culpa do paciente. Assim, ele tem responsabilidade daquilo, correto? Ele tem responsabilidade daquilo, só ele pode mudar, né? A gente não tem o poder de mudar as coisas para ele e tudo mais, é realmente responsabilidade dele mudar, então ele tem uma parcela de culpa nisso, mas não é culpa no sentido que eu falo assim, que poxa, foram anos da vida dele, ele desenvolvendo as suas crenças, anos da vida dele desenvolvendo as crenças sobre ele mesmo, sobre o futuro, sobre o mundo, e anos da vida dele, ele tendo às vezes algum comportamento bem disfuncional, que para ele foi, digamos, um comportamento de segurança que para ele é positivo, que para ele relaxa ele, que para ele é o que faz ele se sentir melhor e tudo mais. Então mudar isso não é fácil, isso não é fácil de mudar para ninguém, precisa de uma clareza muito grande de que aquilo é ruim mesmo para você e que você se beneficiaria se você tivesse um comportamento diferente. Então você precisa entender que às vezes tem que tomar e com cuidado, né? Então assim, se é um paciente bem, mas se você tem uma ótima relação terapêutica, uma coisa muito assim, não tem problema nenhum, dar umas bronquinhas ali, mandar tomar uma vergonha na cara, uma coisa assim, que isso até é uma coisa legal para ele tentar se manter ali nos eixos, digamos assim. Agora, se for um paciente muito novo e tal, não tem aquela relação terapêutica ainda bem sólida e tudo mais, pode ser um pouco complicado, principalmente nisso de não estar tendo resultado no paciente. E se você pensa assim também, o paciente está se esforçando, mas não o tanto que deveria, pelo menos ele está se esforçando, tá? Porque deveria por quê? Porque não deve, porque ele não está falando o que deveria, o que é dever, né? Porque deveria ser diferente. Às vezes o que ele está fazendo é o que ele pode fazer naquele momento. E às vezes com o tempo, às vezes ele vai demorar um pouco mais de tempo para aquilo, certo? Então você simplesmente pode dar uma certa bronquinha nele, tentar às vezes ficar um pouco mais em cima, né? Ficar um pouco mais em cima daquela mudança de comportamento, cobrar um pouco mais assim, né? Tipo, cobrar um pouco mais de, às vezes mandar, você pode fazer isso também, de às vezes mandar mensagens entre as sessões, de e aí, fez tal coisa, não sei o que, sabe? Tipo, pra tentar dar uns estímulos assim pro paciente tentar mudar aquele hábito dele, por aí vai. Então assim, poder dar bronca no paciente, pode sim, tudo depende, infelizmente é isso, né? Depende muito, depende da sua relação terapêutica, depende do paciente e depende de como você dá essa bronca no paciente, entendendo sempre que ele tem aquilo há muito tempo, então não é uma coisa fácil de mudar. O simples fato dele estar em terapia e dele estar se esforçando nem que um pouco, já é uma coisa muito positiva, que mostra que alguma coisa ele quer, né? Nem que seja mudar, principalmente mudar às vezes, né? Ele realmente quer mudar. Então, analisando isso, você pode dar uma pequena bronca, para tentar dar um empurrãozinho, mas tomando cuidado para sempre, de preferência, sempre demonstrar alguma coisa que o paciente perceba que o comportamento dele é ruim,
tá? Tipo, ele mesmo percebe isso mais através de questionamentos do que simplesmente você apontando o dedo e falando, ó, você fez isso errado e tal. Então tem que tomar o cuidado com isso, tem que saber dosar muito bem isso, mas de vez em quando não tem problema e pode ser até interessante, tá certo? Em alguns casos.